Fala, meus amigos do YouTube, sejam muito bem-vindos ao nosso canal para mais uma pré-análise dos jogos do Campeonato Brasileiro, tá? De hoje à noite. Sabendo que o Campeonato Brasileiro está chegando numa reta aí final aí da competição, então tem muitos times ali brigando para sair da zona de rebaixamento. Tem alguns times que estão querendo ficar cada vez mais longe da zona de rebaixamento, tentando classificação para a Sul-Americana. Tem times buscando G4, tá? Que é fantástico. Tem o Palmeiras, vamos falar também Palmeiras, Botafogo e Palmeiras, que são 6 pontos só de diferença. Então, nessa reta final, grandes emoções acontecem aí no Campeonato Brasileiro e muitas oportunidades também podem aparecer, tá? Mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, compartilha, dá aquele like, isso nos fortalece demais. Estou aqui no site da POSBF, onde fazemos nossas operações, uma excelente exchange para você fazer suas operações, tá? Excelentes odds, excelentes cotações. Fora isso, tem milhares de ferramentas aqui que você pode explorar, ó. Tem o BF Tools, tem um Extra aqui que é fabuloso. Se você clica aqui no Extra, tem várias ferramentas. Tem o BF Scanner, tem o BF Stats, tem o BF Odds, tem o AutomatizaBet, tem o FutBônus, que é um portal só de notícias para deixar você atualizado cada vez mais. E tem o MyBet Space também, que é uma gestão de banca aí maravilhosa, tá? Para você poder explorar. Então, cara, vem aqui para Pós BF, tá? Você não vai se arrepender, tá? Dito isso, o que que nós vamos analisar jogo por jogo? Vai ser uma análise aqui um pouco mais aprofundada. Vamos analisar jogo por jogo, que é muito interessante, tá bom? Partindo do jogo, vamos partir aqui, ó. Vou entrar aqui, ó, no BF, tá? No BF, que é o BF Scanner, aqui vai me trazer o quê? Aqui vai me trazer os jogos, tá vendo? Vamos analisar primeiro o jogo do Corinthians e Atlético Paranaense. E eu tenho aqui do lado, ó, tenho o geral, eu tenho a liga, tá? E tem a classificação. Vamos falar nível didático em relação à classificação. O Atlético Paranaense está em sétimo colocado, tá ali na zona ali da classificação pela Sul-Americana, com 49 pontos. Pode brigar ali para um G4 ainda, tá? Pode brigar porque já tem 30 jogos, tem aí 8 jogos a ser disputado, então tem 24 pontos aí na disputa, pode brigar ainda pelo G4, tá? E o Corinthians aqui em 15º colocado com 37 pontos, só 5 pontos ali que separa do Goiás, que é o último time ali sair da zona de rebaixamento, então existe aquela sombra, existe aí a possibilidade com 42 pontos ali, já está livre da zona de rebaixamento, então o Corinthians busca aí, jogando em casa, essa vitória aí contra o Atlético Paranaense. Lembrando que o último jogo o Corinthians empatou com o Santos, tá? 1-1, aquele pênalti duvidoso ali, a grande maioria falou que não, mas tem alguns aí que falaram que foi pênalti. Enfim, eu particularmente achei que não foi pênalti, tá? O Corinthians jogou muito bem o primeiro tempo, para mim acho que foi o melhor primeiro tempo no comando do Mano Menezes. O Corinthians jogou demais, demais, o goleiro do Santos fez grandes defesas. No segundo tempo cansou também, né? Ela também às vezes é fator de idade também dos jogadores do Corinthians, mas fez um belo primeiro tempo. Já o Atlético Paranaense empatou em casa no São Paulo no jogo 1-1, tá? Então, o que que esperar para esse jogo? Dito isso, o que que eu vou esperar para esse jogo? Vamos ver o que que o mercado espera para esse jogo. O que que as odds falam em relação a esse jogo? Vamos entrar aqui no jogo do Corinthians. Vou abrir um pouquinho aqui. Depois a gente vai para a parte de estatística, probabilidade, tá? Então vamos ver aqui o que que o mercado espera para esse jogo. Vamos lá. Falar um pouquinho de odds, que isso é interessante, tá, gente? Vamos falar aqui primeiro em resultado, tá? O match odds. Corinthians, um favorito por odds, gente. 2,70, quase odds equilibrada, porque eu tenho um Atlético Paranaense aqui a 3, tá? A 3. Então, quase ali odds equilibradas, mas eu tenho um pequeno favoritismo aqui para o Corinthians. Eu Porque existe um must win muito elevado pro lado do Corinthians. Porque se o Corinthians ganha, vai para 40 pontos. Então escapa cada vez mais, entra na classificação pela Sul-Americana, né? Pelo tamanho do Corinthians, sempre é bom, tá? Pelo menos na Sul-Americana. É importante frisar o seguinte: o Corinthians, nos últimos 5 jogos, o Corinthians não perdeu. Ele vem de empates e uma vitória. Tá? E também o Atlético Paranaense também vem de empates e vitórias aí. Eu não, eu vou ficar praticamente fora, tá? Fora desse match odds. Se eu for explorar alguma coisa, a gente vai ver aqui, é explorar o mercado de gols, porque há uma necessidade muito grande do Corinthians. Por quê? Porque o Atlético Paranaense ele é muito forte em contra-ataque. E é um time que ele não vai ficar muito atrás igual o Santos. O Santos não jogou bola no primeiro tempo. Para mim, o Atlético Paranaense ele vai propor jogadas, ele vai tentar também sair para o jogo. E isso tendo um pouco de espaços, o Corinthians também pode tentar um contra-ataque. Como também o Atlético Paranaense pode também
tentar o contra-ataque. Então, como tem uma igualdade, quase odds equilibradas ali no match odds, eu prefiro buscar o mercado de gols, tá? Eu prefiro buscar o mercado de gols. Dito isso, o mercado de over 0,5 HT, o mercado espera gols no primeiro tempo, olha. Essa odd, ela tá 1,54. Eu gosto, lembro, range de odds aqui, eu gosto sempre abaixo de 1,45. Uma odd de 1,45 eu gosto. Pensando se você for buscar algum mercado aqui de over 0,5 HT. Porém, entretanto, o que vocês podem pensar aqui? Aqui pode rolar uma bela de uma simetria. O que seria a simetria? O mercado espera, existe uma expectativa de não acontecer gols no primeiro tempo. Só que na realidade, né? O que seria na realidade? No live, o jogo está de outra forma, o jogo está muito legal, está muito aberto. Você pode conseguir uma cotação ali a 1,75, a 1,80, com um tempo de exposição maior, lá pelos 20 minutos, você vai ter 25 minutos de tempo de exposição, mais os acréscimos, então vamos arredondar ali praticamente 30 minutos de tempo de exposição para conseguir um gol no primeiro tempo. Tá? Então, a depender do jogo, mas o mercado não espera gols no primeiro tempo. Over 2,5, existe uma tendência para over nesse jogo? Se eu for analisar, não, existe uma tendência forte para under 2,5 FT. Olha o under 2,5 FT, 1,64. Olha o over 2,5 FT, 2,5. Qual que é a linha de gols que o mercado está precificando? A gente pode pensar aqui, ó. O mercado está precificando um 2,25. Eu nunca gosto de buscar a linha que o mercado precifica. Eu sempre tento buscar linhas abaixo, desde que tenha valorização na odd. Então, se eu for pensar aqui, 1,75 para mim está de bom tamanho. Olha 1,75 já. 1,60. Ou buscar o over 1,5 FT. Uma cotação também a 1,70. Por que 1,70, Elton? Sempre ali acima de 1,70. Por quê? Porque é a forma que nós validamos nossas metodologias, tá? Nesse mercado, pensando ao longo prazo, sendo lucrativo ao longo prazo, tá? Dito isso, vamos pensar aqui, ó. Deixa eu até pensar alguma coisa aqui. E handicap, né? Se for pensar em handicap, qual a linha que o mercado está especificando aqui em relação ao handicap? Deixa eu ver. O mercado nem abriu aqui, pelo menos na pós-BF. Ah, tá aqui, ó. Handicap zero. Ou seja, eu prefiro ficar fora. Ah, Elton, eu vejo valor nesse, né? Pessoas podem pensar nesse menos 1, menos 0,20, menos 0,25, ou seja, o empate é meio head a favor do Corinthians. Eu prefiro me abster aí em pensar em handicap ou match odds, por quê? Porque é um jogo que envolve muitas emoções, é um jogo que o Corinthians ele não vem numa campanha muito boa em casa, por isso que está lá embaixo. Então, eu prefiro me abster, eu prefiro mais buscar o mercado de gols. Dito isso, a gente pode analisar rapidinho aqui, vou usar o nosso sistema Sport BI para a gente ver um pouco o que os números falam, né, sobre esse jogo. Pode ficar um vídeo um pouco extenso, porque a gente quer fazer aqui da melhor forma possível, tá? Até mesmo para as pessoas que estão entrando na pós-esportiva, porque você tem que ter uma bagagem de uma pré-análise. Não é simplesmente sentar ali o bumbum na cadeira, olhar o jogo e falar, ah, esse jogo tá legal, vou entrar. Não, você não tem noção dos dados, né? Então vamos falar um pouco sobre isso. Ó, tanto que vamos ver a critério didático como que está o Corinthians jogando com o mandante nessa temporada. O que temos aqui? O Corinthians até que tem, você vê, o Corinthians é um time que empata demais, demais, ó, porque ele tem 5 vitórias, é um time que não perde muito em casa, ó. Perdeu uma vez e tem 9 empates disputados em casa. Ou seja, o Corinthians ele empata muito, muito, muito em casa. Por isso que a linha está precificando ali zero, o handicap zero, tá? E o Atlético Paranaense? Como que está o Atlético Paranaense? Se eu for pensar, jogando como visitante. Não tem um desempenho muito, um desempenho aqui ruim, ó. Perdeu 6 vezes, ganhou 5 e empatou 4. É um time que empata muito também fora de casa.
Por isso que eu vou me abster ali. Se eu for pensar agora aqui em médias de gols e frequência de gols, porque é importante. Porque quando eu penso assim, Elton, eu gosto muito de operar, né? Porque a média, quando a gente pensa em média, média ela é importante, mas ela não pode ser enxergada, né, isoladamente. Ela precisa ter um plus que seria a frequência de gols. Vou analisar aqui, ó. O Corinthians. Média de gols do Corinthians, 1,47. O Corinthians tem uma média de pelo menos de um golzinho. A grande maioria dos jogos do Corinthians disputado em casa é um gol. Tá? Média de gols marcados, sofridos, um. Pelo menos um golzinho ali. Aí o que eu vou analisar? Isso que é importante. Você tem que analisar aqui a frequência, tá vendo? Analisar aqui, ó, a frequência. Isso é importante analisar a frequência. Ou seja, o Corinthians, quando joga em casa, 13% dos jogos ele não fez gol. Foi um joguinho só que o Corinthians não fez gol. E qual? Quanto que isso representa? Ó, dois jogos. De 15 jogos, dois jogos o Corinthians não fez o gol. Um jogo terminou 0-0 e outro 0-1. Foi contra quem? Que você pode fazer, ó. Foi contra o Palmeiras, 0-0, e foi contra o Bragantino que perdeu de 0-1 disputado jogando em casa, tá? Agora ele sofre. O Corinthians é um time que sofre muitos gols aqui. A gente viu que a média é um golzinho, tá? E você percebe de fato, olha a frequência de um gol. 73%. Então o Corinthians ele é um time que sofre gols em casa. Tanto que é o reflexo aqui do BTTS sim, ó. 73% do BTTS, o Corinthians quando joga mandante, tem uma frequência de 73%. Vamos analisar o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense, nós temos aqui, ó. Tem uma média de gols sofridos de 1,21 e uma média de gols feitos de 1,14. Vamos olhar a frequência. Tá? 14 jogos, 28% dos jogos, ele não fez gol. Não fez gol, não marcou. Quanto que representa isso? Só 4 jogos. Gosto muito dessa marca. Quando eu falo em frequência, eu gosto sempre abaixo de 30%. Ou seja, só 4 jogos de 14, 4 jogos ele não conseguiu marcar gols no seu adversário quando ele jogou como visitante. Agora, ele sofre muito gol, né? Ele, pelo menos um golzinho aqui, ó, ele sofre. Ó, 42%, o mandante conseguiu fazer 2 gols nele. 35% um gol e 21% ele não sofreu gols, que representa quanto jogos? 21. Ou seja, 3 jogos. E se eu pego pelo menos uma incidência de BTTS sim, aqui é 50%. Quando eu jogo como visitante, 50% bate o BTTS sim. É um jogo. Dito isso, a gente pode fazer outras análises. Pode entrar agora aqui na relação de jogos e ver a questão de probabilidade. E também falar um pouco sobre o coeficiente de variação. Se eu for entrar aqui, ó, dia 1º, Brasil, Série A. Deixa eu organizar aqui. Vamos lá. Corinthians, tá aqui. Corinthians, over 0,5 HT 60%, 2,5 32%, over 1,5 87%. Então quando você pensa numa linha mais 1,75, 2 gols é meio green. O over 1,5 tem uma incidência maior, tem 87% pelo que a gente viu nos números, né? E aqui se eu for exibir detalhes, aqui também tem a parte de escanteio, tá? Toda a parte de probabilidade de escanteio, mas eu não vou entrar nisso. Não mérito, eu vou no FT. Até mesmo para a gente analisar. Se eu for pensar aqui no FT, eu tenho, lembra que eu falei, eu tenho a média de gols marcados, a média de gols sofridos, tá? Número do quem marcou primeiro, tá?
33% o Corinthians marcou primeiro quando jogou com o mandante. E 50% o Atlético Paranaense marcou quando jogou com o visitante. Se eu for olhar o CV, nos últimos 5 jogos, o Corinthians tem uma média aqui de 1,60 de gols marcados contra 1,40. Boa. Em relação ao Atlético Paranaense. E o CV, 0,80. Né? Gosto abaixo de 0,70. Por isso que está amarelinho aqui, mas é o coeficiente de variação. Quanto mais próximo de zero, mais confiáveis são os dados. E eu tenho uma média aqui ó, de gols sofridos, né, de 1,40 para o lado do Corinthians e 1 para o lado do Atlético Paranaense. Só que a coisa de variação aqui já é um pouco alta, acima de 1. Não é um dado tão confiante. Já do Atlético Paranaense é um dado confiante ali, ó, abaixo de 1,70 ali 1,71. Over 1,5 FT, gols marcados e sofrido com o mandante, 80%. Gols marcados e sofrido com o visitante, 83%. Então a incidência está maior aqui se eu for pensar no over 1,5 ou over 1,75, mais 1,75. Tá? Então, se eu for pensar, deixa eu abrir um bloco de notas. Se eu for pensar nesse jogo, pelos números que a gente viu, eu vou tentar buscar essa linha, mais 1,75, sempre uma cotação acima de 1,70 ou o over FT, também numa cotação acima de 1,70. Vou ficar fora aí de um possível match odds. Tá? Essa é a minha intenção. Outro jogo. Vamos analisar outro jogo. Próximo jogo, vamos pegar aqui, ó. Porque tem outro jogo também às 7 horas. Tem Internacional e América Mineiro. De classificação. Lembrando que o Internacional perdeu o último jogo, né? Vou dar uma olhada sobre isso. O Internacional com 38 pontos. O América Mineiro, para mim, já caiu, já tá na segunda divisão. Para mim, só cumpre tabela. Já para o Internacional é muito importante essa vitória. Muito importante mesmo. Vinha numa sequência muito boa aí nos últimos jogos. Goleou o Santos, estava ganhando com propriedade. E, se não me engano, perdeu do Coritiba. Vamos depois olhar ali. Né? Já o América Mineiro é aquilo. O América Mineiro é um time que é engraçado, ele joga bem. Joga bem, só que falha muito na defesa, toma muito gol. Às vezes é um time que abre o placar, só que cede às vezes o empate, a virada, depois vai tentar buscar o empate, vira, depois cede novamente a virada. Então é um time que joga bem, mas pela pecando ali sempre na sua zona defensiva, acabou ali estando na zona de rebaixamento. E 38 pontos, se a gente pensar aqui que tem 24 pontos a ser disputado, eu tenho o Goiás com 32 pontos, são 6 pontos só. Entendeu? Então, o Internacional ele precisa da vitória para ele se afastar cada vez mais, entrar também até buscar aqui uma zona de classificação aqui na Sul-Americana e se afastar mais, e pegar uma sequência boa, né? Quem sabe brigar aqui pelo menos pelo, pela uma repescagem aqui pela Libertadores. Pegar aqui, ó, perdeu o último jogo, talvez jogou em casa, ele perdeu o último jogo. Casa que ele perdeu o último jogo. E como visitante, o América Mineiro perdeu também o último jogo. Tá? Deixar minha canetinha e abrir de novo aqui. Só vai dar pau. Dito isso, o que o mercado espera para esse jogo? Vamos lá, Internacional, vamos ver um pouco o que o mercado espera, que já tem um favorito forte, já até vi, ó. Um favorito forte e não é para discutir mesmo. É um jogo de must-win muito elevado para o Internacional, porque o América Mineiro está praticamente rebaixado. E o Internacional precisa dessa vitória, até mesmo né, para se recompor a última. Para se recompor, se for pensar, para ele se recompor da última derrota.
né, que ele sofreu. Então isso é importante, né? Ele sofreu a última derrota ali para o Curitiba em casa. Mas via de uma sequência muito legal. Ganhou de 7-1, lembra? Ganhou de 7-1 do Santos. Depois ganhou de 2-1 na casa do Vasco. Já o América vem nos últimos 2 jogos só de derrota. Tanto que jogou em casa o último jogo com o Grêmio e perdeu, né? Saiu na frente e perdeu pro Grêmio lá de 3-4. É um must-win muito elevado pro. Se for pensar, é um must-win muito, muito, muito elevado aqui para o Internacional. Por isso que o mercado está colocando uma cotação aqui de 1,59, favorito forte. Me agrada esse back? Me agrada, para levar para o live, analisar os critérios, tá? Depois a gente vai ver sobre os números. Mercado de over, mercado espera, existe uma tendência de, ó, existe uma expectativa baixa, mas existe uma expectativa, porque uma cotação acima de 1,80, de 1,82, o que o mercado, na minha opinião, de 1,82 o mercado tá assim, ó, com a cabeça em cima do muro e falou, ó, eu vou levar pro live. Aqui existe uma expectativa baixa, pelos números do Internacional, mas eu vejo com bons olhos esse over 2,5 ou mais 2,25. Vamos analisar. O mercado espera gols no primeiro tempo, se eu for pensar. Existe a possibilidade de gols. Ó, o mercado tem uma tendência de over 0,5 HT. 1,37, tá vendo que tem um spreadzinho aqui de 3 ticks? Essa odd ela vai se ajustar, vai chegar ali a 1,37, 1,37 e 1,38. Tá o lay 1,38, o back 1,37. Então existe uma expectativa para gols no primeiro tempo. Qual a linha de gols que o mercado está precificando? A gente pode analisar aqui, ó. 2,75. O mercado espera um jogo com tendência over. 2,75. Você pode tentar buscar esse 2,25, por exemplo, numa cotação acima de 1,70. Não quer dizer que o América Mineiro está rebaixado, não vai. Ah, mas a honra dos jogadores, né? Não vai vir só para cumprir tabela. Não, eu acredito que o América Mineiro vai vir também. Não vai ficar só se defendendo. Vai vir também. É um time que ele sabe atacar, um time que sabe fazer gols. Um time que sabe fazer gols. E também pela honra, né? Dos jogadores. Se vai cair, vão cair com honra. Ganhar os jogos. Vamos reformular para a próxima temporada. Tá legal? Dito isso, vamos analisar como que está o Internacional jogando em casa. Analisar como está o Internacional jogando. Se eu for analisar como que está o Internacional jogando em casa, o que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho até que mediano, né? Porque são 7 vitórias, perdeu 5 vezes, empatou 3. Tem um rate aqui de vitória de 46%. Mas por que, que o mercado está precificando a 1,59? Porque o América Mineiro é o último colocado, tem pulas de conseguir sair da zona de rebaixamento. Já o Internacional, ele é um time que busca sair, ficar cada vez mais afastado da zona de rebaixamento, busca a classificação pela Sul-Americana, com 24 pontos ainda a ser disputados. Então, por isso. Mas eu gostaria de ver aquela cotação ali a 1,65, a 1,66. Mas é o que o mercado está precificando. Então, bom, é um favorito forte para você tentar buscar um back ali no live? Sim. E como que tá o América Mineiro? É, desastroso, né? É horrível, é péssimo. 9 derrotas, não venceu nenhum. Você tentar buscar um lay. Esse lay, se a gente for pensar aqui, ó. De novo. Ó, esse lay, para você buscar esse lay, o que, que eu entendo? Esse lay aqui para uma longa exposição. Você vai conseguir pegar correções aqui, esse lay pode sair de 6 até 7, mas lembre-se que é um lay para longa exposição. Tentar levar o primeiro tempo todo. No primeiro tempo, se você pegar um gol ao seu favor, melhor ainda. Tá? E vimos. Agora, se eu for pensar aqui em relação a gols, né?
Tá um Internacional jogando em casa. Ó, o Internacional jogando em casa, você vê que tem aqui uma média de gols, né? 9, 2,93, uma média muito boa. Média do mandante 1,67, muito boa. Média de gols sofridos também é muito bom. Tá? Agora, se eu for olhar a frequência, olha a frequência aqui, ó. 33% eu gostaria de abaixo de 30, né? Mas, pela necessidade de vitória do Internacional e pelos jogos que ele veio fazendo, que ele veio fazendo bastante gols, 2-0, 2-1, 7-1, se não me engano foi 3-4, último jogo, né? Quanto que foi? Deixa eu... Contra o Coritiba. Isso mesmo, 3-4. Então é um time que faz gols em casa. Ah, mas eu gostaria abaixo de 30%. Se eu for analisar aqui, ó, quanto que representa? Ele não conseguiu marcar gols. São 5 jogos. Eu posso fazer um estudo mais detalhado. Esses 5 jogos, ó, foram lá em setembro, ó, últimos jogos, ó. Foi lá em maio, julho, agosto, setembro. Então eles já viram uma sequência melhor marcados. Tá? Agora, isso é um time que sofre bastante gol, tem uma média de 1,27, ó, 26% de frequências ele não sofreu gols. O visitante não conseguiu fazer gols dele. Representa 4 jogos, ou seja, o Inter é o time que sofre gols em casa. Agora, se eu for analisar, o América Mineiro foi disputa fora de casa. Se eu for analisar, olha como que eleva aqui, ó. Média de gols no jogo, 3,60. Porque o América Mineiro é um time que sofre muitos gols, ó. 2,33. E também faz o seu golzinho, ó. 1,27, porque é um time que sabe fazer gols. Eu falei isso pra vocês. E olha que interessante. Frequência de gols dele. 13% ele não fez gol. E 20%. E todos os jogos, na verdade, ele sofreu gols fora de casa. Ó, todos os jogos. A maior incidência aqui, ó, 53%, 3 gols. Ele vem sofrendo. E você consegue ver aqui, ó, os placares, ó. Quanto que representa esse 13% que ele não conseguiu fazer gol? Foi 2 jogos. Foi contra quem? Botafogo e São Paulo, que ele não conseguiu marcar gols. O jogo terminou 2-0, depois 3-0 para São Paulo. Foram 2 jogos que ele jogou como visitante. Só que o resto, ele sofreu gols. E olha a incidência de BTTS, sim. Quando ele joga fora de casa, 86%. E se eu for analisar aqui, ó, América Mineiro, Internacional. Olha como os números são melhores, né? Por isso que tá dando incidência lá, né? 70% de over HT, 63% de over 2,5 FT, muito bom, acima de 50%. 87% de over 1,5 FT. Agora, tudo bem, a porcentagem. Agora vamos ver se os dados são confiáveis, né, nos últimos 5 jogos. Extremamente confiáveis. Nem vou entrar aqui, ó, vou falar para vocês aqui, ó, sobre coeficiente de variação, médias e coeficiente de variação. Os últimos 5 jogos. Eleva essa média aqui de 3 por causa muito da goleada de 7-1 em cima do Santos. Mas é um dado, ó, que não é tão confiável. Queria ali abaixo de 70%. Eu tenho um América Mineiro 1,60, muito bom, faixa de variação 0,34. Média de gols sofridos já é muito bom, ambos sofrem gols, né? E tem um coeficiente de variação muito bom também. Dito isso, o que esperar para esse jogo? Aqui a gente pode pensar, ó, possível back internacional, back, possível back Inter. Caso não tenha os critérios, linha de gol. Mais 2,25 ou uma linha que eu gosto muito,
esse mais 2, né? Ou mais 2. Acima de 1,70. Por quê? Porque quando você está no mercado de ouro, você compra o quê? O tempo. Esqueçam disso. Você precisa de comportamento, você precisa de odd, tá? E você compra o tempo. Quanto mais tempo de disposição para você, é melhor. Próximo jogo. Vamos analisar o próximo jogo. Próximo jogo são jogos das 8 horas. Eu vou analisar mais esses dois jogos para vocês aqui: Curitiba e Flamengo. Curitiba e Grêmio e Flamengo e Santos. Vamos pegar o jogo aqui do Curitiba e Grêmio. Critério também didático, olha, o Grêmio ganhou o seu último jogo, não vamos falar um pouco sobre isso. Está em quarto colocado com 50 pontos, quer permanecer no G4, que é liga direta lá para a Libertadores. Já o Curitiba, 23 pontos. Cara, existe, né? Tá com 30, são 24 pontos ainda a ser disputados e ganha todos os jogos praticamente. Existe esperança? Tem lá 3% de se escapar? Tem. Curitiba vai brigar por isso? Por que não? Demonstrou contra o Internacional. Ganhou do Internacional na própria casa do Internacional. Fez um belo de jogo. Ganhou do Internacional de 3-4. Vai enfrentar o Grêmio, que também veio de uma vitória. Fora de casa, contra o América Mineiro. Tem tudo para ser um bom jogo? Puta, tem tudo para ser um bom jogo. Vamos ver o que o mercado espera para esse jogo. Curitiba e Grêmio. Eu tenho um favorito, por ódio, o Grêmio. A 2,76 isso é natural. Por quê? Porque o Grêmio ele busca ali, né? Se eu for pensar em relação ao Manstream, tem um Manstream mais elevado aqui pro Grêmio. Porque o Curitiba teria que fazer uma final em todos os jogos. Todos os jogos teria que ser uma final, teria que ganhar 8 finais, por exemplo. E já o Grêmio interessa muito o empate. Interessa muito a vitória pro Grêmio para continuar ali no G4. Então existe aqui uma necessidade aqui. Por isso que tem um favoritismo aqui mais elevado pro lado do Grêmio. Então existe um favoritismo aqui, ó, por odd. É um mercado com tendência? Existe uma tendência de over 2,5 FT. Expectativa baixa, mas existe. Lembra? Acima de 80 até 2, o mercado está com o pescoço em cima do muro. Pelo quê? Pelos resultados que ambos fizeram nos últimos jogos. Então existe uma expectativa de over 2,5 FT. Curitiba vai jogar em casa com a sua torcida, vai empurrar, vai ali com honra. Mesma coisa com o América Mineiro, com honra. Não vai só para cumprir tabela, vai com honra. Existe esperança de sair? Existe. Então vão brigar. 1%, 2% para sair da zona de baixamento existe. Então vão brigar. E o Grêmio, vamos ver a escalação. O Grêmio é muito forte, né? Soares ali na frente, ali, um baita de um atacante. Over 0,5 HT. O que esperar desse jogo? O mercado tem uma expectativa baixa, mas tem uma expectativa para over 0,5 HT. Lembrando que eu gosto dessa cotação sempre abaixo de 1,45. Ela está abaixo de 1,45. Mercado precificando. Qual linha de gols aqui, ó? 2,75. A mesma coisa lá do jogo internacional. Que eu falei pra você, América Mineiro. 2,75. Tá? Dito isso, vamos passar novamente aqui, ó. Pegar. Tá? Curitiba. Bom, né, não preciso falar mais nada. Muito ruim a campanha. Péssima campanha com o mandante. Só venceu 3 vezes, por isso que tá lá embaixo, né?
Perdeu 8 vezes. Por isso que você tem que ficar fora aí de um possível match odds. Só se você levar pro live. Eles bater muito bem ali, tiver um domínio muito bom do Curitiba, você pode pegar uma bela de uma simetria, porque a odd tá muito alta. Só que uma gestão mais conservadora, tá? Vou pegar o Grêmio, jogando como visitante. Também não tem uma campanha muito boa, tá? O Grêmio jogando como visitante. Perdeu 8 vezes. 4, empatou 3. Uma campanha também ruim. Mas por que que tem ali um favoritismo ali por odd do Grêmio? Pela necessidade do Grêmio de vencer e continuar na G4. Mas o Curitiba não vai facilitar muitas coisas para o Grêmio. Se disso. Pensando em médias, vamos falar agora um pouco de médias de gols aqui, vamos ver. Falar um pouco do Curitiba. Não tem uma média muito alta jogando comandante, né? 2,57, média de gols marcado, um golzinho marcado. Sofre um pouquinho mais, 1,57. Olha a frequência dele aqui quando joga com o mandante, ó. 42% ele não marcou gols. Coisa, coisa. Isso representa quase 50%. São 6 jogos. Ver quais foram as datas. Ó. O último jogo aqui mais próximo, vamos pegar aqui, ó, outubro, né? Foi contra o Cuiabá, perdeu de 0 a 3. E também contra o Palmeiras, que perdeu de 0 a 2. Mas vai enfrentar o Grêmio, então ele pode quebrar esse paradigma aqui e marcar gols. E sofrer, é um time que sofre mais gols, né? Só 21% ele não sofreu gols. Só 21% ele não sofreu. São 3 jogos. Então é um time que sofre muito mais marca. Bom, e se eu for pensar no Grêmio? Se eu for pensar no Grêmio, olha como que eleva aqui um 40. Gols sofrido 2,07, gols marcado 1,33. Frequência, aí que eu falo pra você, frequência de gols do mandante, né? O Grêmio sofreu gols em todos os jogos. Pega aqui, ó. Todos os jogos o Grêmio sofreu gols. E marcou, se eu pego aqui, ó, 33%, o Grêmio não marcou gols como mandante. Representa quantos jogos? 5 jogos, gosto abaixo de 30%. O Grêmio não marcou. Só que são jogos um pouco mais antigos, né? Ó, julho, rio, eu tenho junho, agosto, setembro, tem um mais próximo aqui que foi São Paulo, que perdeu de 3 a 0. Não, são jogos passados. Você tem que pegar sempre os jogos mais atuais. O Grêmio veio marcando gols. Jogou como visitante. Tá? Dito isso, vamos ver agora sobre o que as probabilidades falam para esse jogo. Jogo do Curitiba e Grêmio. E olha que interessante. 70%, lembra? Tá mais baixo, né? 70% de over 0,5 HT, 55% para over 2,5 e 83% para um over 1,5 FT. Se eu for olhar os dados sobre coeficiente de variação, fazer um estudo um pouquinho olhado, eu vou ter dados que não são tão confiáveis assim. Né? Média de gols marcados, 1,20 contra 2,20. Coeficiente de variação, 0,80, 0,90, 0,80. Gosto sempre abaixo de 0,70. Tá? Agora, gols sofridos são ambos times que sofreram bastante gols nos últimos 5 jogos e coeficiente de variação extremamente confiável, 0,63 e 0,34. Mas por que o mercado está dando
quase um over aqui, ó, um over 2,5 FT. Isso aqui é uma expectativa baixa. Para esse jogo, se você for pensar, eu acreditaria muito mais linhas de gols aqui, ó. Over 2. Eu vou me abster no over 2, uma cotação também acima de 70. Então, linha mais 2. Cotação acima de 1. Próximo jogo e último jogo que vamos analisar aqui com vocês, tá? Seria o jogo do Flamengo e Santos. Um jogo must win muito elevado para o Santos. Existe aí até uma brincadeira. A CBF tem uma gratidão eterna pelo Pelé, por isso que faz de tudo para o Santos não cair. Isso aconteceu mais em decorrência do último jogo que foi Corinthians e Santos, aquele pênalti que eu falei para vocês lá, que a grande maioria acha que não foi pênalti, mas alguns aí dizem que foi pênalti. Eu particularmente acho que não foi pênalti, tá? O zagueiro lá, o Bruno, tava com o pé, postou muito pé já no chão e o Soteldo veio, enfim. Para discutir sobre a arbitragem, né? Temos o Santos com 34 pontos, sonhando ainda sair, ficar longe desse fantasma da zona de rebaixamento, mas vai pegar um cascadura que é o Flamengo, que veio numa reformulação muito. O Flamengo perdeu o último jogo. E veio com uma reformulação muito boa mesmo. Um Tite, mas vinha numa sequência, né? Depois que o Tite assumiu, vinha numa sequência de 2 vitórias, depois perdeu pro Grêmio, jogo que foi enfrentar como visitante, perdeu pro Grêmio de 3-2 de virada ainda. E o Santos foi enfrentar o Corinthians, também jogou como visitante e empatou 1-1. O mercado espera para esse jogo. Vamos ver o que o mercado espera para esse jogo. Flamengo e Santos. Tem um favorito forte. Cotação quase 1,50. Um favorito forte pro Flamengo. E vai disputar em casa. Eu gostaria de ver essa odd do Flamengo, sinceridade, a 1,60. Porque tem um must win muito elevado pro Santos. O Santos vai jogar contra o Flamengo como se fosse uma final. Principalmente o último empate que eles conseguiram lá nos finalmente, né? Tirar do Corinthians, isso. Bastante jogadores do Santos. Lógico, né? Guardar as devidas proporções. O elenco do Flamengo é um elenco extremamente qualificado. Para mim, um dos melhores elencos do Brasil é do Flamengo. Excelentes jogadores. E o Tite cada vez mais dando a sua cara, a sua forma ali pro Flamengo. Tem um time tudo para ser vitorioso nas próximas temporadas aí. Se o Tite continuar nos próximas competições. Mas, para mim, o Santos não vai entrar só para se defender. O Santos vai tentar explorar alguns contra-ataques, vai tentar propor jogo. O Santos não pode pensar lá, tentar pontuar, fazer um pontinho, um empate para mim tá de. O over 2,5 FT, mercado espera. Ó, o mercado já está com uma dúvida um pouco mais elevada, né? Já existe quase expectativa nula aqui. Olha o over 2,5 FT a 1,94. Pelo menos nos últimos 2 jogos que a gente analisou. Então aqui existe uma expectativa bem baixa do mercado de acreditar em over 2,5 FT. Mas é bom para você esperar uma simetria. Porque se o Santos, cara, o Santos pode pensar, ele vai pensar se só se defender, porque um ponto para o Santos também é sensacional para tentar os 3 pontos em casa, é válido também. Mas o Flamengo vai para cima, né? O Flamengo ele não tá no G4. Ele tá na quinta colocação, que a gente viu. Se ele ganha. E lembrando que o Flamengo tá com jogo a menos, tá? O Flamengo tá com jogo a menos, tá com 29 rodadas, tá com jogo a menos. E se o Flamengo ganha, vai para 53 pontos, tira a posição, entra lá
no G4. Gosta mais um pouquinho ali no Botafogo. Não vou comentar no jogo do Botafogo e Palmeiras, que eu não vou operar. A gente vai assistir. Mas vamos supor se o Botafogo perca pro Palmeiras hoje. O Botafogo também tá com um jogo a menos. Então fica tudo meio. Fica tudo meio embolado ali, né? Mas o mercado tem uma expectativa muito baixa para esse over 2,5 FT. Se eu vou pensar no over 0,5, tá? Over 0,5, mercado quase dando nulo aqui, ó, também uma expectativa baixa, né? Bem baixa para um over 0,5 HT e aí você entra aí pensando em operar também uma bela de uma simetria nesse 0,5 HT, tá? Linha de gols, o que o mercado está precificando aqui, ó? O mercado precificando um over 2,5 mesmo. Abrindo a linha de gols no over 2,4, tá? Vamos ver como que tá, vamos de novo. Vamos ver como que tá o Flamengo jogando em casa, né? É o desempenho do Flamengo. Pega aqui, ó, uma boa campanha, né? 7 vitórias, 2 derrotas e 4 empates. Tem um win rate aqui, ó, de 53%. Por isso que eu falei que gostaria de ver aquela cotação, esse back Flamengo um pouco mais alta ali, a 1,60. Pelo esse win rate aqui, que empatou também bem, né? Já o Santos, vamos pegar o Santos. Tá, o desempenho do Santos jogando horrível. Essa é a palavra, péssimo. 10 derrotas, 3 vitórias e 2 empates. Isso reflete por conseguir um back do Flamengo a 1,58 ali? Reflete, reflete. Vou analisar aqui, ó, reflete, ó. A 1,49, desculpa, falei 1,58, perdão. A 1,49 reflete, mas eu gostaria de ver esse back do Flamengo aqui a 1,60, 1,60. Pelo win rate do Flamengo jogando em casa. 83%, tá? Porque vai enfrentar um time, o Santos, que vai ser um time que eu acho que não. Assim, a ideia é não só se defender. A ideia do Santos também é explorar alguns contra-ataques, tentar algumas jogadas. É um tiro no pé ir lá só para se defender. Parar um caminhão ali na sua zaga do Santos e deixar só o Flamengo atacar. Por isso que o mercado está precificando. Olha o entendimento. Por isso que o mercado está precificando ali um over 2,5 FT bem alto. A 1,94. Por quê? Porque o mercado já tem essa ideia que o Santos vai vir só para se defender. E se o Flamengo conseguir burlar a zaga, o Santos vai fazer 1 ou 2 gols. Tá? Isso que o mercado tem na cabeça. Pensar aqui em médias, né? Vamos lá. É o Flamengo no campeonato, tá? Já viu no campeonato. Percebe que o Flamengo tem uma incidência de. Tá vendo? De muitos gols em casa. Olha a média de gols aqui, ó. Marcados e sofridos, né? 2,08. Gols do mandante, 1,38. É um time que sofre poucos gols, ó, 0,69. Você pega na frequência aqui, olha a maior frequência aqui, isso também se reflete no jogo, tá? No mercado, no over. Olha a frequência aqui de um golzinho, 46%. E olha a frequência de gols não sofridos, 61% o Flamengo não sofreu gols com o jogo com o mandante. É muita coisa mesmo. É um time que marca pelo menos um golzinho e sofre muito pouco. Se eu pegar o Santos, ó, se eu pego o Santos, é um time que a maior incidência de gols está aqui, ó.
um gol ou 2 gols. 33%, 26%. E é um time que não marca gols. 53% ele não marcou gol. Você pega os placares aqui, ó. Olha o 2-0, goleada do mandante, 1-0. É um time que também tem uma dificuldade muito grande que você pega aqui, ó. Média de gols marcados do Santos 0,60. Mas sofre um pouco mais. Tem o Flamengo que tem uma média de um gol e meio ali, contra uma defesa que sofre mais, que é do Santos. Mas existem as emoções, lembra que existem as emoções nesse jogo, do Flamengo e do Santos. Agora, o que, que as probabilidades dizem sobre esse jogo? Tá aqui, ó. Over 0,5 HT, 61%. Over 2,5, 39%. Over 1,5 FT, 71%. Vou analisar aqui o CV, coisa de variação. Uma métrica dessa estatística muito interessante, tá? Ó, eu for analisar aqui, ó. Média de gols marcados, 0,60 para 1,20. Né? Já o coeficiente de variação aqui tá, para mim, tá igual amarelinho aqui, ó. Tá abaixo de 1, mas eu gosto abaixo de 70. Já esse aqui tá abaixo de 70, ó, tá verdinho, olha que maravilha. Média de gols sofridos. O Flamengo não sofreu muitos gols. Já o Santos sofreu, só que eu tenho um coeficiente de variação alto. De ambos os lados. Então isso então, me liga um alerta muito grande aqui para esse jogo. Em relação a buscar gols. Para esse jogo, se eu for pensar, né, eu gostaria de ver essa cotação, sinceridade, eu gostaria de ver muito em relação ao enredo que a gente viu, né, do Flamengo, gostaria ali uma cotação acima de 1,60. Tá um favorito forte, tentar pegar essa cotação a 1,50, desde que o Flamengo vá dominar as ações dentro de campo, ele não sofra contra-ataques, tem espaço para criar jogada. Se o Santos postar, vir com essa ideia de postar toda a sua zaga ali, se fechar para o Flamengo e pensando naquela mentalidade, ah, puta, eu quero sair daqui pelo menos com um pontinho. E ficar só fechado, tentando explorar os contra-ataques, e o Flamengo tiver dificuldades. Porque quando você tem um time, ele está bem postado. Atenção, quando você tem um time que está bem postado na sua zaga, as suas linhas de defesas muito bem justas, né? Muito próximas umas da outra, por exemplo, meio de campo muito próximo da sua linha de zaga, tudo fechadinho. Não adianta você querer ter profundidade e ficar cruzando a bola, só cruzamento de bola, porque a probabilidade da zaga tirar é muito grande. O que, que se destaca aí? Jogadas rápidas. O que, que seria jogar? Triangulações rápidas para quebrar essa linha de marcação. O jogador recebeu a linha de fundo, já bem o meio, já tenta algum atacante furar aquela linha de marcação para sair na cara do gol. Jogadas rápidas ali, ó. Triangulações rápidas para quebrar essa linha de marcação. Se o Flamengo não tiver essa proposta, é muito difícil para mim, no meu entendimento, comprar esse back Flamengo a 1,50. Porque o Flamengo só dando cruzamento, cruzamento, tendo a posse de bola, o Santos só se defendendo e o Flamengo não conseguindo criar jogada. A criação de jogada do Flamengo é cruzamentos. Ele em nenhum momento tentando tendo profundidade, uma triangulação, tentando quebrar a linha. Algum atacante ali na linha de marcação do Flamengo para tentar quebrar aquela linha de marcação e sair quase na frente do gol. Tá? Então, é bom ficar esperto com esse back? É bom ficar esperto com esse back. E, puta, não tá legal, Elton. Prefiro, quando a gente pensa em mercado de over, o interessante é o seguinte, é trocação, o jogo tá aberto, lá e cá. Ou se eu tenho um time que tá com uma posse ofensiva, legal, mas tá tendo espaços e criações de jogadas. Penetração dentro da área, remates no gol, escanteio, enfim. Tá? Se eu for pensar em linhas de gols aqui, ó, cara, muita sinceridade para vocês, é pensar numa linha de mais 1,75, uma cotação acima de 1,70. Um possível back Flamengo. Desde que ele apresente essas características que eu falei para vocês. Se eu for pensar aqui, ó. Possível, né? Possível back Flamengo. Ou mais 1,70.
1,95, uma cotação 0,70, ou se o jogo estiver muito ruim, o Flamengo não está conseguindo criar jogadas, mas o jogo pode mudar a qualquer momento a sua dinâmica, e aí a cotação do over 1,5 FT já está valorizada, ou pensar no over, né? 1,5 FT, também uma cotação acima de 1,70, tá, pessoal? Bom, essas foram nossas análises. 4 joguinhos aí que analisamos com vocês. Eu sei que o vídeo fica um pouco longo, eu sei que tem muitas pessoas que gostam só de aposta pra esse jogo e tal, mas e olha que eu não entrei, gente, com análises mais profundas com vocês, porque se eu analisar tudo que o Sport BI pode trazer pra vocês, a gente passa, mas o grande segredo é isso, tá? O grande segredo das apostas esportivas é você ter uma análise muito bem fundamentada e você conhecer cada vez mais as equipes. Não esqueçam disso. Porque aqui eu não entrei, por exemplo, ó, eu não entrei em várias coisas, eu não entrei no match odds, por exemplo, no HT. Eu não entrei aqui no over HT para ver a frequência. Então tem várias coisas. Eu não explorei o correct score com vocês. Eu não entrei aqui no power rank, eu não fui no head to head. Mas para deixar para vocês uma coisa mais sucinta. Eu sei que o vídeo fica um pouco longo, mas é necessário, tá bom? Bom, é isso. Se inscrevam no canal, compartilha, dá aquele like maravilhoso que isso nos fortalece demais, 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 tá? E venha conhecer a Pós-BF, uma excelente equipe para você fazer suas operações, explorar todas as ferramentas, cara, que você vai ter aqui absurda, aqui que vai te ajudar absurdamente na sua tomada de decisão na hora de você estar fazendo uma operação. Beleza? Tamo junto, até mais, fica com Deus e até logo.